A contar para a quinta jornada da nossa Liga NOS, em Portugal, a equipa de Miguel Cardoso, o Rio Ave, deslocou-se ao Reduto, ao Caldeirão na Madeira, para defrontar a equipa do Marítimo, equipa essa liderada por Daniel Ramos. Num jogo com grandes dificuldades por causa do relvado, estava lastimável, uma relva completamente irregular que dificultou não só a equipa da casa, que está também mais habituada, mas muito a equipa do Rio Ave, que encontrou grandes dificuldades em colocar o seu futebol dentro das quatro linhas. O Rio Ave também teve outra contrariedade. Francisco Geraldes foi expulso, a expulsão direta a partir do minuto 23, e a equipa de Miguel Cardoso durante o restante tempo atuou só com 10 elementos dentro de campo. O que é que aconteceu? O Rio Ave sofreu e perdeu por 1-0, e foi Ibsen que marcou o golo para a equipa de Daniel Ramos. Miguel Cardoso escalou para este jogo Cássio na baliza, lado direito defensivo Leon, lado esquerdo Bruno Teles, dupla de centrais com Marcão e Marcelo, dupla de pivôs Tarantini e Leandrinho, à frente uma linha 3 com Francisco Geraldes, no meio campo Ruben Ribeiro mais à esquerda, Oscar Barreto mais à direita, e na frente o avançado, o ponta de lança Guedes, era o homem do Rio Ave, que atuava mais na frente de ataque. Depois, o que é que vocês querem saber? E é aquilo que eu faço nos meus vídeos no canal Joga Simples. Há muitos inscritos a chegar ao canal e eu costumo por analisar uma equipa que eu escolho num jogo da Liga NOS, e vou começar com os comportamentos e princípios de jogo. Como é que essa equipa, neste caso o Rio Ave, vai jogar com bola e o seu posicionamento sem bola, seus comportamentos e princípios no que diz respeito ao modelo de jogo do técnico do Rio Ave. Depois de falar sobre os comportamentos dentro de campo, vou dar a minha opinião geral sobre a partida e depois falar sobre os incidentes da partida, que passa pelos golos, e neste caso só tivemos um golo por parte do Marítimo. O Rio Ave, uma equipa extremamente organizada num 4-2-3-1, tinha sempre uma primeira fase, é uma equipa que gosta muito de sair a jogar, e reparem que os centrais, Marcão de um lado mais à esquerda e Marcelo, abriam, e o primeiro volante ou o primeiro pivô defensivo que descia e fazia uma linha 3 era Tarantini. Nunca vi Leandrinho a descer, era um comportamento em que Tarantini descia no seu corredor central, fazia uma linha de 3 e depois o Rio Ave organizava-se. Como Leandrinho depois descia para o lado contrário à bola e aparecia nas costas Geraldes, que era o coração desta equipa. Geraldes tentava sempre desequilibrar a organização defensiva do Marítimo. Portanto, uma linha 3, Leandrinho, o segundo pivô, fugia para um dos lados para tentar receber bola e criar uma linha de passe, e aparecia nas costas o 8, Francisco Geraldes, para receber a bola. Nesta imagem, vejam os comportamentos mais à esquerda do Rio Ave, Ruben Ribeiro também a jogar um pouco mais dentro, para quê? Para libertar o corredor a Bruno Teles. Realmente os laterais do Rio Ave eram laterais muito ofensivos e estavam muito avançados no terreno, quando os interiores, Ruben Ribeiro e Oscar Barreto, procuravam movimentos mais interiores. Depois, os comportamentos dos corredores. O Rio Ave passava da primeira fase para a segunda fase, e o que é que acontecia? O exemplo que eu vou dar é o do lado esquerdo, e tudo o que se passava no corredor lateral do lado esquerdo, os comportamentos eram exatamente iguais aos corredores do lado direito. No lado esquerdo era Bruno Teles, que aproveitava o seu corredor quando o Ruben Ribeiro jogava completamente dentro. Aqui trago também mais uma imagem em que espelha aquilo também que se passa no lado direito. Reparem que Ruben Ribeiro e Oscar Barreto eram jogadores que jogavam muito em movimentos interiores e depois soltavam os corredores para a exploração não só de Bruno Teles,
como também no lado direito de Lyon. Portanto, era um Rio Ave muito ofensivo, um Rio Ave que gostava de ter a bola em seu poder, de ter posse, e os comportamentos que eu vi eram mais Bruno Teles no lado esquerdo a dar profundidade e no lado direito era Lyon. O jogo, por vezes, não solicitava a subida dos seus laterais e depois, do lado direito, era Óscar Barreto que dava a largura à frente de ataque do Rio Ave. No lado esquerdo tínhamos Ruben Ribeiro que dava a largura mais à esquerda na frente de ataque do Rio Ave. Nesta imagem espelha um pouco daquilo que o Rio Ave fazia com bola e ainda estávamos dentro do meio campo do Rio Ave, e reparem na estrutura, os dois volantes muito bem posicionados, Leandrinho e Tarantini, era uma dupla que ia sempre basculando no sentido da bola, no posicionamento da bola, não criava grandes rupturas, mas procuravam explorar o seu lado, e depois Ruben Ribeiro mais à esquerda, colado à linha, com Bruno Teles sempre no seu apoio mais atrasado. Portanto, nos corredores laterais, ou Bruno Teles ou Lyon subiam nos seus corredores sendo laterais, ou então ou era Ruben Ribeiro ou era Óscar Barreto, que depois davam a largura à frente de ataque e os laterais ficavam nas costas para dar o apoio. Mas nesta estrutura 4-2-3-1, na minha opinião, aquele coração, o que faz bater a equipa, era realmente Francisco Geraldes, que cria grandes desequilíbrios, dado a sua técnica individual que põe ao serviço do coletivo, e as movimentações de Francisco Geraldes era, como eu costumo dizer, o verdadeiro vagabundo no futebol, porque parece que não tem posicionamento e vai aparecer em todo o lado. Numa imagem em que aquilo que eu falei nos volantes, nos pivôs defensivos, Tarantini está descaído mais à direita e depois aparece Francisco Geraldes a descer no seu corredor central para tentar pegar no jogo. Reparem o processo ofensivo do Rio Ave, quando o Tarantini, que é um pivô defensivo, que está mais à direita, reparem que Óscar Barreto está mais para espaços interiores, não está aberto. Para quê? Para que depois Lyon explore muito bem esse corredor. No lado direito tínhamos Lyon a explorar o corredor, Óscar Barreto mais do espaço interior, Tarantini no seu espaço mais à direita. Quando eu disse que Tarantini abria muito, como Leandrinho no lado esquerdo também abria muito, dependendo sempre do posicionamento da bola. E Geraldes era aquele jogador fulcral para a organização ofensiva da equipa de Miguel Cardoso. Portanto, Francisco Geraldes construía ou tentava construir no seu corredor central, era aí que ele funcionava, mas depois a dinâmica e a mobilidade da equipa do Rio Ave era tanta que em muitos casos era Francisco Geraldes que saía da sua zona, do seu raio de ação no corredor central e aparecia nas linhas, nos corredores laterais. Neste exemplo, Francisco Geraldes já está no corredor mais à esquerda, numa situação de 1 para 1, e depois reparem nos comportamentos dos jogadores da sua equipa. Quando Francisco Geraldes descaía para um corredor lateral, reparem que Guedes, mesmo no coração da área, e Óscar Barreto, que está no corredor contrário ao posicionamento da bola, vai se colocar dentro da área para atacar e estar pronto para a finalização. Leandrinho, neste caso, acompanha a jogada, sobe um pouco no terreno, mas há aqui um equilíbrio, porque atrás vai ficar Tarantini. É este equilíbrio na dupla de pivôs que eu gostei muito desta equipa do Rio Ave. Grande mobilidade, reparem que Óscar Barreto está no corredor central, e o que acontece? Nas costas vai aparecer o lateral Lyon. E este Rio Ave era uma equipa muito móvel, uma equipa que sabe bem o que fazer à bola, e os jogadores também respeitavam muito o seu posicionamento em comportamentos não só para abrir o jogo, como também para procurar movimentos mais interiores. Este foi o Rio Ave com bola. E depois o Rio Ave sem bola era uma equipa também muito atrevida. Pressionava alto, como vocês podem ver nesta imagem. Os jogadores do Rio Ave não têm bola, mas estão a invadir o meio campo do Marítimo. E reparem que
a equipa do Marítimo também numa fase de construção a 3. Reparem que Guedes está no limite dessa linha e os 3 jogadores do meio-campo, mais os 2 pivôs defensivos, estão dentro do meio-campo do Marítimo. Portanto, era uma pressão alta e uma pressão organizada no que diz respeito à sua estrutura. 4-2-3-1, 2 pivôs defensivos, Leandrinho e Tarantini, uma linha de 3 com Ruben Ribeiro, Francisco Geraldes e Óscar Barreto, e na frente o ponta de lança Guedes. Em outras situações vi uma variação do modo em que o Rio Ave defendia, em que Guedes e Francisco Geraldes eram os 2 que ficavam na frente de ataque e depois Óscar Barreto e Ruben Ribeiro desciam as linhas nos seus corredores laterais e formavam uma linha de 4 com Tarantini e Leandrinho. Uma linha de 4, 4-2, 4 defesas, 4 médios e a linha mais avançada com Francisco Geraldes e Guedes. Mas naquela imagem deu para perceber que quando o Rio Ave pressionava muito alto, pressionava com a sua estrutura. O que é que acontece? Aos 23 minutos, Francisco Geraldes é expulso numa agressão, não digo algo violento, mas aquele carrinho que ele efetuou naquele relvado foi de pitão, bateu no jogador, vídeo-árbitro foi chamado e então o Rio Ave teve a expulsão de Francisco Geraldes. O que aconteceu? O Rio Ave com 10 conseguiu equilibrar um pouco o jogo no primeiro tempo, chegando ao intervalo com o empate a 0. Enquanto o Rio Ave teve com 10 jogadores, o Marítimo, na minha opinião, esteve mais forte. Quando o Rio Ave, com a expulsão de Francisco Geraldes, o Rio Ave conseguiu equilibrar o jogo e chegar ao intervalo com 0-0. Como é que o Rio Ave depois se organizava-se? Manteve a estrutura, 2 pivôs defensivos com Tarantini e Leandrinho, e depois Geraldes não estava em campo e então a mobilidade entre Óscar Barreto e Ruben Ribeiro mais Guedes foi realmente muito boa e tentou quase sempre anular as investidas do Marítimo. Nesta imagem, Rio Ave com bola, com poucos jogadores na frente de ataque. Guedes está numa posição mais à esquerda, Ruben Ribeiro está numa posição mais central e Óscar Barreto está numa posição mais à direita. É quase num 4-2-3, porquê? Porque o Rio Ave estava a jogar com 10 elementos. E claro que Ruben Ribeiro e Óscar Barreto numa grande mobilidade à espera de ter mais posse de bola e depois conseguir arrancar faltas para que a equipa depois subisse lentamente no seu campo. Portanto, o Rio Ave com bola sem Francisco Geraldes era aquela grande mobilidade na frente com Guedes, Ruben Ribeiro e Óscar Barreto. Quando o Rio Ave não tinha bola, organizava-se num 4-4-1, uma linha de 4 médios com Ruben Ribeiro e Óscar Barreto a descerem e juntarem-se a Tarantino e Leandrinho e depois Guedes na frente a tentar pressionar o portador da bola da equipa do Marítimo. No desenrolar do jogo, o Rio Ave, quando não tinha bola, conseguia descer as suas linhas, juntar os blocos, ocupando uma posição muito mínima para que os jogadores do Marítimo não jogassem entre linhas. E reparem nesta imagem como é que está a linha defensiva do Rio Ave. É uma linha subida e depois vejam o espaço entre a linha média, neste caso Tarantini e Leandrinho, em relação à linha defensiva do Rio Ave. Leon, Marcelo, Marcão e Bruno Teles. Era uma linha defensiva muito subida e o Marítimo era uma equipa que gostava de esticar jogo, utilizar a sua profundidade e em diversos lances a equipa do Marítimo esteve sempre fora de jogo. Porquê? Porque a linha defensiva do Rio Ave, muito bem organizada, muito bem equilibrada, conseguia subir e anular as investidas da equipa de Daniel Ramos. Um Rio Ave com 11, eu expliquei a forma de como jogou com e sem bola, e depois com 10 elementos, grande superação, grande entreajuda, fez com que o Rio Ave conseguisse chegar ao fim dos 90 minutos com um empate a 0, muito importante no Caldeirão,
depois de todas as contrariedades do relevado, da expulsão, o Rio Ave parecia que ia arrancar um empate num terreno muito difícil. O que é que aconteceu depois? Substituições, sai Óscar Barreto e entra Gabrielzinho, dar mais velocidade num possível contra-ataque da equipa do Rio Ave. Gabrielzinho ainda não provou em Portugal porque é que custou 800 mil euros à equipa do Rio Ave, e depois sai Guedes e entra João Novaes aos 83 minutos. Aqui Miguel Cardoso quis mesmo defender o resultado, povoar mais o meio-campo, tira um avançado e coloca um jogador para o meio-campo. O que é que aconteceu? Aos 92 dá o golo do Marítimo, num lance em que Rodrigo Pinho faz uma assistência um pouco acrobática, num toque de calcanhar. Ibsen aparece na cara de Cássio e faz o golo do Marítimo. Muito tarde a reação de Miguel Cardoso, porque também o tempo já estava muito apertado. Sai Ruben Ribeiro depois do golo e entra Nuno Santos também para dar mais velocidade à frente de ataque do Rio Ave, com Nuno Santos à esquerda, Gabrielzinho à direita, mas não teve tempo. Percebi a estratégia de Miguel Cardoso, mas com o golo muito tarde do Marítimo, fez cair toda a sua organização, toda a sua estratégia, e o Rio Ave sai com uma derrota no Caldeirão. Espero que tenham gostado desta minha análise ao Rio Ave. Aquilo que eu vos peço é o apoio aqui ao canal Joga Simples, é com o like, com a joinha, com a curtida. Maltinha, é arrebentar com esse botão do like para eu ver o vosso feedback, e espero que tenham gostado de mais um vídeo, mais uma análise a uma equipa da nossa Liga NOS.